Olá! Ouçam agora uma mensagem inteiramente voltada para o seu crescimento espiritual e ministrada pela Bispa Lúcia Belato, a Bispa da Graça e da Verdade. Muito bem, amados de Deus, vamos à palavra de Deus. Vamos à palavra do Senhor hoje, Isaías 44. O Senhor é o único Deus. Falando então de idolatria. No capítulo 44 de Isaías, versículo 6, eu estou lendo a Bíblia Sagrada igual a sua. Você pode acompanhar comigo. Por isso, o ensinamento do Espírito Santo é você conferir as coisas espirituais com as coisas espirituais. Você me ouve pregar a palavra de Deus, então você deve pegar a sua Bíblia e conferir se o que eu estou falando é a palavra de Deus ou não. A própria interpretação, ok? Então, a palavra de Deus diz, assim, no capítulo 44 de Isaías, versículo 6, diz, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, : eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então, nós estamos no livro sagrado, na Bíblia Sagrada, que, como disse Jesus ainda nos dias da sua carne para os judeus, vocês leem as Escrituras Sagradas, esperando encontrar nelas o quê? A salvação eterna. Encontrar quem? Deus. Ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que nos redimiu de quê? Do pecado. Então, ele é o Todo-Poderoso. Por isso, no capítulo 44 de Isaías, versículo 9, a Bíblia vai falar para nós sobre a loucura da idolatria que qualquer um de nós, possamos fazer. Possamos nos embrenhar por esse caminho. Então, por isso que Deus já começa dizendo para nós justamente isso. Ele é o único Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então, no capítulo 44, versículo 9, ele vem falando, então, que não há outro Deus além dele, não há outra rocha eterna além do Senhor. Versículo 9 diz assim, ele vem explicar para nós o que acontece aqui. Todos os artífices de imagens de escultura são nada. Pessoas que fabricam, porque artífices são aqueles fabricantes, Obreiros, aqueles que produzem algo. Todos os artífices de imagens de esculturas são nada. E as coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Então, ele está dizendo que uma pessoa que fabrica uma imagem, ela sabe que ele não vê, essa imagem não fala, essa imagem não vê, tem pés, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Então, isso é a palavra de Deus, tá? Não é a minha palavra. Mas a Igreja Universo em Cristo, graças a Deus, ela se ocupa em nos fazer, nos tratar com a verdade, nos tratar com os alertas, para que possamos seguir o nosso caminho em direção a Deus e a nossa salvação, sem haver desvios, sem haver perdas. Por isso nós estamos na Igreja Universo em Cristo, porque ela trata exclusivamente da nossa vida com Deus.
Então, aqui a palavra do Senhor está dizendo que os artífices, aqueles que são fabricantes de imagem de escultura, sabem, eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem. De que elas nada veem. E versículo 10 ele diz, faz uma pergunta. Quem formaria um Deus com D minúsculo? Ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Quem faria isso? É uma pergunta no capítulo 44 de Isaías, versículo 10. Estou falando para as pessoas que acreditam em Deus, no soberano, aquele que é criador dos céus e da terra. Ele diz, quem é que formaria um Deus, com D minúsculo está escrito, ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, que não serve para nada? Quem? O ser humano carnal. Quem é que vai fazer uma imagem de escultura? É um animal? É um gato? É um cachorro? Não. É a natureza que vai fazer? Não, é o ser humano. Aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, ele fabrica algo de nenhum préstimo para as pessoas, para os seus semelhantes, que são iguais, não é? Mas ele diz que esse fabricante, ele sabe que o que ele está fazendo não tem nenhum préstimo, não presta para nada. Não presta para nada. Olha por quê. Ele vai dizer, versículo 11, eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Somos iguais. Como é que um homem vai fazer um Deus para mim? Como é que um homem vai fazer um Deus para si mesmo? Mas é o que acontece. Mas é o que está dizendo a Bíblia. Ele até fabrica, mas não serve para nada. Em se tratando da nossa vida espiritual, em se tratando do nosso relacionamento com Deus, em se tratando das nossas necessidades, da nossa salvação, não serve de nada. E ele diz, eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices, quer dizer, os mesmos fabricantes desses ídolos não passam de homens. Ajuntam-se a todos e se apresentem. Espantem-se e sejam a uma envergonhados. Então a Bíblia chama você para um pensamento, pensar sobre isso. Não é? Em todo o tempo a palavra do Senhor ela nos chama para isso, a pensar. Por isso que a Bíblia faz perguntas. É porque quando a Bíblia faz perguntas, a Bíblia, o próprio Deus está falando, pensa, meu filho, raciocina, meu filho, porque eu te criei com inteligência. Eu te criei para ser o governante das coisas criadas por mim, a natureza, os animais. Então pensa, meu filho. É isso que Deus está falando, né? E ele diz, ele começa a explicar para que você entenda, para que possamos entender todos nós. Versículo 12 ele diz, o ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, não é assim? Para fundir um ídolo, né? Forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta. Se ele não bebe água, desfalece. Então ele está mostrando o quê? O ser humano fabricando um Deus para o outro ser humano, ou para si mesmo, né? Porque todos, assim, têm essa idolatria. Veja o que ele diz. Ele forja um Deus, ele forja um ídolo com martelo. E com a força do quê? Do seu braço. Mas esse mesmo homem que formou um Deus para você idolatrar, ele tem fome. Aí mostra a finitude do homem, mostra a fraqueza do homem, como que um fraco pode fazer um Deus para a gente.
Deus é o que é forte, é o que é poderoso, é o que é invencível. Então a palavra do Senhor está mostrando isso para nós. Esse mesmo homem, o ferreiro, que forma esse ídolo, ele desfalece se não bebe água. Não é? Versículo 13. O artífice em madeira estende o cordel para medir, né? Com lápis esboça uma imagem, ele desenha uma imagem. Alisa com plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em sua casa. Veja, ele mesmo faz um Deus para morar na sua casa, um ídolo. Versículo 14. Um homem, eu estou lendo Isaías 44, 14. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, uma árvore, né? Fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Como parte de sua madeira, se aquenta, cozinha o pão, quer dizer, o seu alimento, e também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Tá vendo? É assim que acontece. Por isso a palavra do Senhor diz: o nosso Deus não é de pau, não é de pedra, não é de gesso. Imagina, na sua casa você tem um teto de gesso e também tem uma imagem de escultura, que é o seu Deus, que você se ajoelha para pedir a ele do mesmo material, gesso. Então Deus quer que você pense que para nos ajudar, o nosso Redentor, para nos ajudar, para nos abençoar, para vencer o que é mais forte do que nós, como que pode ser feito pelo ser humano? As pessoas religiosas, né? Às vezes eu já ouvi muitas doutrinas evangélicas protestantes do sistema religioso, que são idólatras tanto quanto as demais. Eles falam que tem um demônio atrás de uma imagem. Não é um demônio. A Bíblia nunca falou isso. Porque, em primeiro lugar, os mandamentos que estavam nas tábuas da lei de Moisés, o Senhor fala: nunca farás imagem de escultura para você. Nunca. Porque eles iam entrar na terra de Canaã, o povo que perseverou até o fim, eles estavam com Deus até o fim, no deserto. E eles iam tomar posse da terra de Canaã, que era um lugar de idolatria. Então Deus fala para eles a respeito disso. Que o mandamento do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o primeiro e o último, aquele que faz o morto reviver, aquele que criou todas as coisas, é Ele. É Ele que é o soberano. É Ele que é o único que pode suprir as nossas necessidades. Então a palavra do Senhor está dizendo: esse homem pega essas árvores criadas. Quem criou a árvore foi o homem. Quem é que faz chover? É o ser humano. Quem é que faz a semente germinar? Essa ciência tão maravilhosa, tão extraordinária. Quem criou o mundo? Quem fez todas as coisas que estão escritas em Gênesis? Quem criou o sustento, o alimento para o ser humano? Quem criou as árvores? Quem criou as árvores frutíferas? Quem fez todas as sementes? Foi Deus. E o ser humano agora pega o que ele criou para sustento do próprio e ele então se prostitui com a coisa criada em detrimento do Criador, ao invés de adorar somente ao Criador. Para você ver o que é o ser humano, segundo a carne. Para você ver como que Deus trata desse assunto.
Nós temos uma lei no nosso país, não é? Que você tem livre expressão da sua fé, não é? Você tem essa lei que te respalda. É uma lei de Deus, não é uma lei própria do país. Porque Deus, ele não obriga ninguém a adorá-lo, ele ensina. Você vê que ele faz perguntas, ele chega para você e faz você entender. Como assim você corta a árvore que Deus criou para você cozer o seu pão, fazer comida, né? Cozinhar o seu alimento, e você pega essa árvore que Deus criou para te sustentar e você vai colocar no lugar daquele que criou isso para te sustentar? Como assim? Você vai dar honras e glórias a ele? Você vai se ajoelhar diante de uma árvore que Deus criou para ser queimada, ser o suporte do seu alimento aqui na terra, dando os seus frutos, enfim, dando a sua madeira para te aquecer? Então é isso que Deus está falando. Nós temos a liberdade religiosa. Nós não temos a liberdade religiosa somente no país, na lei do país. O próprio Deus, devido ao livre-arbítrio, ele não obriga você a adorar a ele. Mas nós temos que falar o que ele ensina. A quem Deus escolheu para ser o pregador dele, ele tem que falar sobre a Bíblia Sagrada. Como está escrito na Bíblia Sagrada. Entende? Como está escrito aqui. Os mandamentos do Senhor. Quais são os mandamentos de Deus? Então, da mesma maneira que Adão desobedeceu a Deus, e por isso nós morremos fisicamente, entrou o pecado, e o pecado é a morte, da mesma maneira tem aqueles que querem obedecer a Deus. Quem não quer obedecer a Deus, tá aí. Mas nunca que nós vamos deixar, nós que eu falo, não é eu, mas Jeremias, Ezequiel, Daniel, Paulo, Jesus, todos que vieram à terra para serem testemunhas de Deus, para serem pessoas que falariam do Senhor com verdade, eles têm que falar. Porque senão será requerido deles diante de Deus. Por que você sabia a verdade e você não falou? Por que você não salvou o meu povo? Eu te constituí para isso. Eu te chamei para isso. Eu te chamei para você levar a minha verdade para o meu povo. Eu levantei você, eu te dei entendimento, eu te dei a sabedoria celestial para você falar como Deus fala sobre os atalaias. Que se o atalaia do Senhor não falar a verdade, e essa pessoa não tiver a oportunidade de ouvir a verdade e ela morrer, o sangue dessa pessoa será requerido do atalaia. Mas se o atalaia de Deus falar e essa pessoa rejeitar, o sangue dessa pessoa, quer dizer, a vida dela, não será tomado da vida do atalaia, não será cobrado ao atalaia. Por isso que Deus fala, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, há uma responsabilidade. Nós não estamos aqui ofendendo ninguém, nós estamos lendo a Bíblia Sagrada. É o que está escrito na Bíblia. Então, a palavra do Senhor segue dizendo, ele coze o pão, quer dizer, ele usa do que Deus criou para ele, para fazer o seu alimento, para se aquecer, mas também essa pessoa, esse ser humano, faz um Deus. O que é um Deus? É alguém que você entrega a sua vida, é alguém que você adora, é alguém que você idolatra, que você ama, é alguém que você faz os seus pedidos, entendeu? É alguém que você acredita que é superior a tudo e a todos. Mas esse homem faz uma imagem de uma madeira, esculpe uma imagem, ele vai esculpir, ele é que vai fazer o Deus dele, e vai se ajoelhar diante dela.
Metade ele queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e ainda diz: já me aquento, contemplo a luz. Tá vendo? Tudo que Deus criou para o nosso conforto, né? Versículo 17. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Você já imaginou Deus olhando a nós que ele criou, a sua imagem e semelhança, adorando um pedaço de pau? Dizendo essas palavras: você é o meu Deus? Ah, mas eu não faço isso não, bispo. Eu falo, peço ajuda, assim, a imagem, mas eu falo que é Deus. Mas Deus, nada a ver. A religião ensinou assim. Tem a passagem de Isaías, capítulo 3, versículo 12, que Deus fala assim: povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Qual é o caminho que nós devemos seguir? Dele. Ele é o único, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o único Deus. Como ele disse para nós: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há. Então esse é o caminho que nós temos que andar. Mas olha o que diz Isaías 3,12. Povo meu, é o povo de Deus, mas está sendo enganado porque está aprendendo a idolatria, está aprendendo a confiar nas coisas criadas e não no Criador. E não adianta que não pode misturar as coisas. Somente adorarás ao Senhor teu Deus que te criou, diz a palavra de Deus. Então a Bíblia fala: eles te guiam, aqueles que te guiam, quer dizer, aqueles que estão aqui, né, para ensinar a palavra de Deus, mas estão fazendo o quê? Estão te enganando e estão destruindo o caminho que te leva a Deus, o caminho que te leva à salvação, porque estão te enganando. Estão te enganando, diz o Senhor. Não sou eu, não é eu, Lúcia. Não sou eu, a Bispa Lúcia, eu estou expondo a Bíblia Sagrada para você. E se está escrito, é o livro sagrado. Então ele diz, aqui, versículo 17, então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige sua oração. Olha a oração. A pessoa faz a oração, algo que foi criado pelo ser humano, e diz para essa coisa criada: livra-me, porque tu és o meu Deus. Você imagina Deus, aquele que criou todas as coisas, vendo a gente nessa postura, nessa posição. Imagina. Nada sabem, nem entendem. Nada sabem, nem entendem, porque lhes grudaram os olhos. Cegueira espiritual que a Bíblia fala. São os religiosos, dizia Jesus, os religiosos são guias de cegos. Eles são cegos guiando cegos. Olha o que diz a Bíblia. Nada sabem, nem entendem, não tem entendimento. Não tem entendimento, gente, da soberania de Deus. Porque eles grudaram o quê? Os olhos. Que olhos? Olhos da mente, para a compreensão espiritual, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Porque a cegueira das coisas daqui. E ele disse, versículo 19, diz a palavra do Senhor: nenhum desses fabricantes de imagem de esculturas, nenhum deles cai em si, tá vendo? Quer dizer,
Cai em si. Você entende cair em si? É você realmente chegar a uma conclusão. Isso não serve para nada, meu Deus. Eu estou pegando aquilo que o Senhor criou, estou colocando no lugar do Senhor. Como é que eu posso fazer um negócio desse? Pois é o que a Bíblia está falando. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer o seguinte. 2 pontos. É isso que Deus está falando para nós. Olha o que Deus quer que esse artífice, que esse adorador, né, diz. Entenda. O quê? Metade eu queimei e cozi pão sobre as suas brasas. Eu assei sobre essa madeira, assei sobre elas carnes e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore. É isso que Deus quer. Que cada um de nós tenha o entendimento, a sabedoria, a revelação, olhos abertos, mente aberta, para você mesmo compreender, para você mesmo entender o que você está fazendo e para você mesmo tomar a sua decisão. Mas você precisa ter entendimento. Entendimento. É isso que Deus está falando. Nenhum deles cai em si. Nenhum deles para pensar. Sabe, eu vou me ajoelhar diante de um pedaço de madeira feito, delineado pelo homem. Eu vou me ajoelhar, vou fazer a minha oração. É o que diz a palavra do Senhor. O Deus dessa pessoa precisa de alguém para carregar. É exatamente o que toda a palavra do Senhor fala isso. Como que você que é um filho de Deus, carrega o seu Deus feito por mãos humanas e a pessoa não cai em si? Não cai em si. É o que a Bíblia está falando. Sabe? É o que a Bíblia está falando. De repente, a pessoa fala, não, mas eu sei. Eu sei que é assim, mas eu quero continuar fazendo isso. Exatamente o que eu falei, livre-arbítrio. Liberdade de você escolher o Deus que você quiser. Entende? Mas o Deus dos céus e da terra é esse Deus aqui, que está nos ensinando. Pois isso ele diz, não cai em si, para ver. Tal homem, diz a palavra do Senhor, Isaías 44, 20, tal homem se apacenta, sabe de quê? De cinza. De cinza. O que é cinza? Coisa morta. Aquilo não tem valor nenhum, cinza. O seu coração enganado. Veja que a Bíblia não fala, foi um demônio que enganou essa pessoa, foi um demônio que fez ela ser enganada, porque aí começa a dar nome aos demônios, é demônio disso, demônio daquilo, demônio disso. Estão falando coisa que não sabem, né? Que não existe, é folclore. Então a palavra do Senhor diz, esse homem está se apacentando de cinza, o seu próprio coração enganado o iludiu. Lembra de Isaías capítulo 3, versículo 12? Povo meu, os que te guiam te enganam. É o que Deus diz aqui, ó. O seu coração enganado, quer dizer, o seu coração foi enganado e iludiu você. Você vive uma ilusão. Você vive uma ilusão. De maneira que não pode livrar a sua alma e nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. Tá vendo? Porque quando o seu coração acredita, é assim que acontece.
O que Deus está falando aqui? A pessoa está iludida, o ser humano está iludido e não pode livrar a sua alma, porque está na ilusão, está no engano. Ele está, sabe, destruir o caminho que ele deveria andar, que é o caminho em adoração e louvor ao grande Deus. A palavra do Senhor fala, mas ele está iludido. A palavra de Deus em Timóteo, 1ª, 2ª Timóteo, se eu não me engano, eu acho que é Gálatas 6,6 diz, Gálatas 6,6. O homem que não se engane, o homem que não se engane, tá vendo? Você se engana. Você deixa outra pessoa te enganar também. A nossa vida espiritual, abençoado de Deus, nós só podemos ser ensinados por Deus, não por ser humano. A palavra do Senhor diz: ninguém ensinará nada a ninguém. O meu espírito, sim, é que vai ensinar. Nós expomos a Bíblia Sagrada, nós expomos a Bíblia, nós lemos a Bíblia com todos, para nós também. Porque a Bíblia fala que aquele que está na fé, quer dizer, aquele que tem entendimento já sobre essas coisas, tem que ter cuidado para não retroceder. Porque qualquer um de nós pode ser ainda enganado pelo nosso coração carnal. Por isso que a nossa salvação em Cristo, ela é cuidada diariamente. Tem gente que acha que só porque ouviu uma mensagem da salvação eterna, a mensagem de Deus, ela já está. Não. O nosso trabalho é diário. A cada dia que nós despertamos, acordamos, nós estamos ali cuidando da nossa salvação eterna. Cuidando para os nossos pés andarem na luz de Deus, andarem no temor do Senhor, os nossos pés andarem não na idolatria, mas na adoração do único Deus que nos criou e nos formou. Vou mostrar daqui a pouco. Então ele diz, esse homem tão iludido que está, ele não pode livrar a alma dele e dizer assim, tudo isso é mentira. Você chegar à conclusão, como nós chegamos, graças ao bom Deus que nos iluminou, chegamos à conclusão, tudo isso que a gente está fazendo é nada. E além de ser nada, é contrário a Deus. Então é a pessoa mesmo, é o ser humano mesmo que tem que ver isso. Não é na marra, não é alguém chegar para você e ficar impondo você. Não, é você mesmo. É você mesmo ouvir a palavra de Deus, analisar, meditar e salvar a sua alma. Como que você vai salvar a sua alma? Como que essa pessoa vai salvar a sua alma? Como que nós vamos salvar a nossa alma quando nós entendemos o que é mentira e o que é verdade? A idolatria é uma mentira. Sabe, aquilo que a gente confia neste mundo é mentira. Mas quando a gente confia em Deus, é a verdade. Por isso, a palavra de Deus traz isso para você. No capítulo de Atos 17, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: o Deus que fez o mundo, quem fez o mundo? Foi uma imagem de escultura? Foi uma imagem de gesso? Foi o pastor? Foi o padre? Foi o papa? Foi o bispo? Não. Quem fez o mundo, abençoado? Quem fez o mundo? Então Deus está pensando, a não ser que a pessoa não acredite nisso, né? Aí, se a pessoa não acredita que Deus criou o mundo, a gente não está falando para ela, né? Então, o Deus que fez o mundo. Quem é o Deus que fez o mundo? Exatamente. E tudo o que nele existe. Atos capítulo 17, versículo 24, a Bíblia Sagrada diz: o Deus que fez o quê? O mundo. E mais o quê? Tudo que existe no mundo foi Deus que fez, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não está num templo feito pelo pedreiro com cimento e tijolo.
Deus não está num templo feito por mãos humanas. Deus não está em nada feito por homens. Ele não precisa. Olha o que diz a Bíblia. Esse Deus que criou o mundo e tudo que nele existe não é servido por mãos humanas. Por isso que a Bíblia fala que tudo que o ser humano faz para agradar a Deus ou para dar a Deus, ele chama de invólucros feiticeiros. É feitiçaria. Então ele diz: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa o quê? Precisasse. Pois ele mesmo, Deus, é quem a todos dá vida. Quem é que te deu vida, abençoado? Amados ouvintes, quem é que nos deu vida? Quem é que nos deu vida? Não foi o homem. Porque quando Deus criou o corpo do homem, se Deus não soprasse do seu espírito, esse corpo não teria vida. Então o homem carnal não tem vida em si mesmo. O sopro que ele tem é o sopro de Deus. É só ler a Bíblia, gente. E ele diz: é ele quem dá fôlego de vida, respiração e tudo mais. E tudo mais. Então diz a palavra do Senhor. E ele diz: sendo, pois, geração de Deus, quer dizer, Deus que te criou, Deus que te gerou, não devemos pensar que a divindade, que Deus é semelhante o quê? A ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Idolatria. Tá vendo? Exatamente o que a Bíblia traz para nós. Então, cada um, o que Deus quer? Que cada um caia em si. Caia em si. Quem quer salvar a sua alma, quem quer seguir o caminho de Deus, quem quer sair do engano, você não quer mais ser enganado. Sabe, você não quer mais viver sendo enganado por ninguém. Porque a idolatria, ela rende muita grana para aqueles que induzem a pessoa à idolatria. Para você não. Como disse o próprio Deus. Não é? E de mais a mais, a glória de um homem, a vida de uma pessoa, não consiste nos bens que ela possui. Então a palavra do Senhor traz para nós hoje esse entendimento. O que o mundo está ensinando para você? O que estão levando para a sua vida espiritual? Pega isso? Eu vou no poço de Jacó e pego água. Porque está escrito na Bíblia o poço de Jacó. Mas hoje não tem poço de Jacó. A água hoje é Jesus. Quem beber de mim jamais terá sede. Mas eu pego um pedaço de pão e eu como, porque o pão eu vou comer esse pedaço de pão e ele vai entrar em mim e vai me curar da doença. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim jamais morrerá, mas viverá eternamente. Então, afinal de contas, aí é que está. O que Deus mostra para nós hoje? Justamente o mundo e Jesus, o mundo e Deus. Jesus disse: eu sou o pão, mas você prefere o pão daqui. Jesus diz: eu sou a água, mas você prefere a água do poço que alguém abriu por aí e você está indo buscar. Então é exatamente o que Deus nos mostra hoje. A idolatria. A idolatria não é só fazer uma imagem, mas todas as coisas criadas que você traz para a sua vida espiritual. Todas as coisas criadas, Deus fala para o povo dele: sai daí. Sai dessa idolatria, sai dessas coisas criadas, sai desse caminho porque estão te enganando e venha para mim que eu te receberei. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Fora isso, não tem como, porque Deus, onde está o pecado não está Deus. Por isso ele veio, é o nosso Redentor, nos redimiu.
para que nós possamos estar nele e ele estar conosco. A palavra do Senhor é bem clara. Sabe, então a palavra de Deus está trazendo para nós o que? Vida. E só Deus te deu vida. Só Deus te criou, te formou no ventre da sua mãe e te deu vida para você hoje adorar a Ele em espírito, em verdade, não com as coisas criadas, porque Ele é o Criador. Você é geração de Deus, Ele te gerou, Ele te formou. Ele soprou das suas narinas o fôlego da vida, a respiração, tudo, para você ser dele. Então, é exatamente o que a palavra de Deus está falando. Exatamente o que Deus está nos ensinando hoje. Deus disse no mandamento dele: não adorarás imagens, esculturas, coisas criadas, não fará imagem de nada para você. Não tocarás em coisas imundas. Assim eu te receberei. Então vamos salvar a nossa alma, né? Vamos colocar a nossa alma aí na salvação em Cristo Jesus. Somente a Ele adoraremos, somente a Ele nos prostraremos diante do Senhor Todo-Poderoso, porque só Ele pode nos salvar. Só Ele pode nos livrar de todo o mal desta vida e por vir também. Então, entrego essa mensagem para todos em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora em favor de todo o povo de Deus, de todo aquele, para todo aquele que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou para trazer salvação a todos. A todos o Senhor Jesus trouxe salvação. Meu Deus, agradecemos o Senhor pelo teu ensinamento, pelo Senhor nos iluminar e não deixar que o nosso coração, que a nossa vontade, que a nossa ideia nos enganar e assim manter a nossa alma aprisionada ao engano e à ilusão. Obrigado, meu Deus, por nos iluminar e nos fazer compreender a cada dia mais a sua palavra e a sua vontade. Meu Deus, eu oro agora em favor de todos os que estão orando conosco, que os corações se convertam a Ti, meu Pai, para que a nossa oração vá direto para o Senhor, que não haja nenhum empecilho, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele jamais deixará de responder a um aflito, a um necessitado. Esse é o nosso Deus. Ele ultrapassa tudo até que fazemos, por amor a nós. Por isso, todos os milagres que acontecem, todas as orações respondidas, é o próprio Deus que responde, porque ninguém mais pode responder ao nosso clamor, às nossas aflições, aos nossos pedidos. Somente o Senhor Todo-Poderoso. Somente Ele conhece e ouve o nosso pedido. Não é uma imagem de escultura, não é uma coisa criada, não tem ouvidos para ouvir a nossa oração. Quem nos ouve é o Senhor. E Ele nos responde com a sua bondade e com a sua misericórdia. E com o seu grande amor, que nos perdoa até o fim. Pai querido e amado, eu peço em favor desses que estão doentes, meu Pai, fisicamente, estão atravessando um momento difícil, porque a saúde é tudo de bom que a gente tem, e ela está atravessando esse momento muito difícil, meu Pai. Essa pessoa está com um ente querido no hospital, essa pessoa, meu Pai, está aflita, ela está insegura, ela está, meu Pai, sem dormir, sem comer, está ansiosa, está angustiada. Meu Deus, em nome de Jesus, traz para ela hoje o alento, traz para ela hoje, Espírito Santo, o conforto, traz para ela hoje, meu Pai, o livramento de todos os pensamentos negativos, de todos os pensamentos de morte, meu Pai. Traga esperança para essa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu oro por aqueles que estão desempregados, meu Pai. Estão precisando trabalhar, levar o seu alimento para a sua casa, o seu sustento daquilo que o Senhor criou. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, leva este homem, leva esta mulher a tomar posse do seu trabalho e a trazer o dinheiro para a sua casa, para sustentar a sua família, sustentar a sua vida, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por todos os idosos, por todos que estão em isolamento social, meu Pai. Que ninguém fique deprimido, que ninguém fique triste, mas que haja esperança de dias melhores, que saibamos esperar no Senhor, meu Pai. Que fiquemos escondidos no Senhor, sim, mas com alegria. Nós estamos privados da nossa liberdade, mas que venhamos a ter alegria, meu Pai, como o Senhor tem nos ensinado. Que mesmo em circunstâncias difíceis, venhamos a acreditar, que o nosso interior venha se renovar, que a nossa esperança venha se renovar diariamente, que ninguém se entregue à depressão, meu Pai, porque está sozinho. Porque nós nunca estamos sozinhos, o Senhor está conosco, os anjos do Senhor ministram em nosso favor, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra diz que o Senhor faz o solitário morar em família. Então, meu Pai, que essa pessoa que se sente só, ela venha ter, meu Pai, a saída, o escape, venha ter amigos, venha falar com pessoas, porque eu tenho certeza que tem algo para ser feito. Então ilumina a mente dela, ilumina o coração dela. Não deixa ninguém se entregar às inquietações. Não deixa ninguém se entregar, meu Pai, à depressão, porque é uma doença da alma. É uma doença, meu Pai. Se não for curada, se não for trabalhada, leva à morte. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, desde o alto da cabeça, a planta dos pés dessa pessoa, traga o livramento para a alma dela de todos os sentimentos negativos, de todo o sentimento de medo, de todos os espíritos malignos, da depressão, da tristeza. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço por todos agora que estão atravessando uma tribulação gigantesca na família, filho nas drogas. Esse pai sofre, mas ele está perseverando, Senhor, em oração. Ele está perseverando em confiança. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz o milagre na vida dos nossos abençoados ouvintes, na vida dos nossos abençoados da Igreja Universo em Cristo. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu entrego essa oração ao Senhor. Ilumina a mente deles, ilumina o coração deles, para que não entregue a alma deles, a vida deles, a coisas que não trazem nada para elas. Pelo contrário, ainda afasta essa pessoa da bênção do Senhor. Então, em nome de Jesus, que haja curas, libertações, milagres no dia que se chama hoje. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A sede da Igreja Universo em Cristo fica situada na Avenida Ministro Edgar Romero, número 206, no bairro de Madureira, Rio de Janeiro.